Já te aconteceu de você deixar de fazer algo que você gostaria porque uma vozinha lá dentro da sua cabeça te impediu? Seja dizendo que aquilo não era pra você, que iria dar errado, ou te desmotivando com os melhores argumentos possíveis. Acredito que você já tenha ouvido falar sobre a autossabotagem, mas o que a gente raramente ouve falar são sobre todas as conquistas que a autossabotagem nos impede de alcançar. E quantas coisas boas a gente deixa de viver porque estamos desviando o nosso foco e o nosso emocional aos assuntos do ego. Então hoje, eu vou te apresentar um novo ponto de vista sobre a autossabotagem e é claro que eu vou te mostrar um caminho para expandir sua autoconsciência para além do ego e assim alcançar novos patamares na vida. Eu sou a Jaque e esse é o Monodrama. Dentro de cada um de nós, existe uma espécie de mediador de ações. Esse mediador simboliza as ações que você se considera capaz de executar e que diretamente determinam seus próximos passos. Essas ações são frutos de ideias que estão vinculadas à sua autoimagem, que é aquela imagem mental que você tem de si mesmo. Ou seja, resumidamente, quando você pensa em si mesmo, existem ações que para você estão vinculadas ao seu comportamento habitual. É por causa desse mediador de ações que toda vez quando você pensa em fazer algo que não seja compatível com a sua autoimagem, surge aquela voz negativa que traz diversos argumentos plausíveis a fim de que a mudança não se concretize. O nome dessa voz é autossabotagem. Toda vez que você tenta evoluir, ela te puxa de volta para as ações do seu comportamento habitual. O que simplesmente acontece é que para o seu cérebro existe uma forma específica de pensar e de se comportar. Então, quando surgem ideias que divergem desse comportamento, o natural é que a sua mente queira te puxar de volta para o território que para você já é conhecido. Nossa mente costuma rejeitar o que é desconhecido, e uma das formas mais recorrentes de ocorrer essa rejeição é através desses pensamentos destrutivos. A autossabotagem é uma forma interna de resistir às mudanças. Uma pessoa pode querer mudar a nível consciente, mas o seu inconsciente resiste a essa mudança, fazendo com que ela haja contra seus próprios interesses. E uma forma recorrente pela qual a autossabotagem se manifesta, e eu tenho certeza que você já experimentou, é a procrastinação. Quando a gente tem uma consciência baixa sobre esse assunto, a gente costuma buscar externamente fatores e pessoas para responsabilizar pelos nossos fracassos, quando muitas dessas vezes é o nosso próprio comportamento negativo o responsável por eles. Eu resolvi falar sobre a autossabotagem nesse vídeo porque nos últimos 2 nós falamos sobre mudar a autoimagem, mas se você já está nesse processo de autoconscientização e transformação, você já deve ter percebido que muitas vezes o que trava a mudança é você mesmo. É essa voz interna que cria diversas argumentações para que você não dê o próximo passo, e isso ocasiona que você fracasse antes mesmo de tentar. Para que uma mudança definitiva aconteça, é fundamental saber lidar com esses pensamentos destrutivos, porque a única certeza, meu bem, é que eles virão. E eles não têm piedade e vão fazer de tudo para impedir que você mude. A consciência de que isso acontece é mais que necessária para que você não desista nesse processo. Não é porque esses pensamentos são frutos da sua mente que eles têm razão. Muitas vezes, essa é só a maneira que a sua mente encontra de te proteger, assim impondo que você fique na sua zona de conforto, já que fora dela, o desconhecido pode vir a ser perigoso. A primeira coisa que você precisa entender é que essa voz não é você. Ela não é determinante, ela não tem razão e por isso não deve ser seguida. Nós chegamos nesse mundo amorfos como a água. Nós não nascemos com uma imposição do que seremos. Mas acontece que conforme nós crescemos, a gente vive determinadas situações e aprendemos que somos uma coisa ou outra. A infância é uma época bastante determinante para a nossa autoimagem. Se o ambiente onde você vive te diz repetidamente que você
você é algo, você tende a internalizar que realmente é aquilo, e a maioria das pessoas costumam levar esses adjetivos pelo resto da vida, como uma verdade absoluta sobre elas. Então, por exemplo, uma criança que ouviu muito que ela era uma pessoa lerda, se torna um adulto que se considera uma pessoa lerda, e isso pode acabar com os resultados na vida dessa pessoa, porque toda vez quando esse adulto tentar dar um grande passo, a bendita da voz vai dizer pra ele: tá doido? Você acha que você consegue fazer isso? Você é lerdo pra caramba, parceiro. Se eu fosse você, eu nem tentava. Então, tenha isso em mente. Não é porque você é algo hoje que você precisa necessariamente continuar a ser esse algo pra sempre. Esses pensamentos destrutivos ocorrem porque quanto mais tempo você passa considerando que é da maneira X, se torna mais difícil quando você decide que quer ser de outra forma, mas não é por ser difícil que é impossível. Para que você passe por cima desses pensamentos destrutivos, ou seja, dessa voz interna negativa, comece a ouvir o que essa voz te diz, mas sem acreditar cegamente, apenas ouça. Reconheça as coisas que você vem dizendo pra você. Às vezes, a gente acha que as outras pessoas são as vilãs da nossa história, mas se a gente parar pra reparar mesmo, é muito comum perceber que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. Então, quando essa voz atacar, você pode começar por dissipá-la através de 2 passos. Primeiro, você ignora e continua o seu caminho sem ouvi-la. Afinal, você já entendeu que o papel dela é cessar a sua evolução. E segundo, você cria uma nova voz para rebater aquela. No começo, pode parecer que você tá ficando doido? Sim. O autoconhecimento tem dessas. Mas, conforme você rebate os pensamentos destrutivos com novas ideias, você começa a perceber como aqueles pensamentos só serviam para camuflar sentimentos negativos e o medo de uma possível falha. E conforme você reconhece a sua capacidade, se torna cada vez mais fácil criar novos feedbacks positivos que te provam que o caminho da mudança é muito mais benéfico que aquele comportamento habitual. Esse diálogo mental é como uma discussão de você com você mesmo, e você precisa fortemente desejar que a nova voz que incentiva a sua mudança ganhe essa discussão. Essa nova voz precisa se tornar a voz predominante, até que aquela voz negativa desapareça. Para superar e eliminar a autossabotagem, é preciso ter consciência dela. Para alcançar um novo patamar na vida e viver tudo que você nunca se permitiu viver antes, é preciso cultivar a coragem de seguir por um caminho sobre o qual não existem certezas ainda. Mas existe a fé de que esse novo caminho é infinitamente melhor que o antigo. Às vezes, a autossabotagem não será só uma voz negativa. Ela será a falta de motivação, a falta repentina de energia, a procrastinação ou qualquer fator que chegue interrompendo um padrão positivo que vinha acontecendo. Quando você perceber essa desaceleração no seu comportamento, reconheça a autossabotagem e não se permita estagnar. Esse é o momento quando você mais deve acelerar. Assim que você mostrar para sua consciência que está disposto a quebrar a barreira criada pela autossabotagem, você vai perceber imediatamente que essa sensação de falta de força existia somente na sua mente. A cada instante que você vive é uma chance a mais de reforçar para sua mente o que você quer, quem deseja ser e aonde quer chegar. A pior derrota sempre será aquela que a gente perde pra gente mesmo. Então não lute contra você e sempre que tiver a oportunidade, seja a sua maior fonte de encorajamento, porque assim você perceberá que não precisa de mais nenhuma outra. Se você chegou até aqui, peço que comente autossabotagem para ajudar esse querido canal. E claro, peço que se inscreva e que me siga lá no meu Instagram, @jaquebottom. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele agregue de alguma forma na sua jornada. Por hoje é só e até a próxima.